Olá! Dando continuidade ao projeto Viva Biologia Edição Enem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biofísica da visão. Nós vamos falar sobre a anatomia dos olhos, a estrutura da retina e a luz e seus comprimentos de onda. Vamos lá? Bom, aqui nessa imagem nós conseguimos observar um pouquinho sobre a anatomia dos nossos olhos. Na primeira imagem, nós conseguimos observar a anatomia externa dos nossos olhos, onde nós podemos visualizar aqui a região da pupila. A região da pupila é a região de abertura dos nossos olhos para a entrada de luz. É por meio da pupila que a luz entra nos nossos olhos para estimular nossos receptores. Em torno aqui da pupila nós temos a região da íris. A região da íris é a região que apresenta cor nos nossos olhos e é onde nós encontramos os músculos responsáveis pela abertura e fechamento da pupila. Esses músculos são os músculos radiais e os músculos circulares, então são eles que são responsáveis pela abertura e fechamento da pupila para controlar a entrada de luz. Nós temos aqui a região branca dos olhos, que é a região da esclerótica. E nós temos também a região de proteção, que é a região das pálpebras, onde a gente também apresenta os cílios, que também tem função de proteção dos nossos olhos. Na imagem de baixo, nós vemos aqui um corte dos nossos olhos, onde a gente pode observar a sua estrutura interna. Aqui no centro nós observamos novamente a pupila, que como eu disse para vocês, é uma abertura por onde a luz consegue incidir. Em torno nós temos a íris, que como eu disse também é formada por músculos responsáveis pelo controle da abertura da pupila. À frente nós temos a córnea, que é uma membrana protetora, e atrás nós temos a estrutura do cristalino, que é uma lente responsável por permitir que os nossos olhos sejam capazes de focalizar objetos próximos e objetos distantes. Ele é responsável pela nossa capacidade de focalização. Atrás do cristalino a gente encontrou o humor vítreo, que é uma substância gelatinosa que preenche os olhos, e atrás a gente encontra a estrutura da retina, que é a estrutura onde nós vamos encontrar os fotorreceptores, que são os receptores responsáveis pela detecção de luz. A partir da retina, a gente tem a formação do nervo óptico, que é a estrutura nervosa que vai levar as informações dos olhos para o nosso sistema nervoso central, para que a gente possa interpretar essa informação como visão. O nervo óptico sai dos dois olhos e leva a informação até o nosso lobo occipital, na região do telencéfalo, que é o nosso lobo mais posterior. Nessa imagem, a gente consegue verificar como acontece a formação da visão e da imagem na nossa retina. Aqui nós temos um indivíduo. A luz ambiental, ela incide sobre o indivíduo e é refletida, e é esse reflexo da luz que nós detectamos através dos nossos olhos. Esse objeto que reflete a luz, essa luz vai ser detectada, né, vai entrar no nosso globo ocular por meio da pupila, e por a pupila ser uma abertura pequena e a luz trafegar sempre numa direção reta, a gente vai ter essa inversão da imagem na formação da nossa retina. Mas por que será que a gente não enxerga o mundo de maneira invertida, então? Essa desinversão da imagem, ela é feita por meio da interpretação que acontece no nosso lobo occipital do telencéfalo, ou seja, quando essa imagem, através do nervo óptico, atinge o nosso encéfalo, ela vai ser desinvertida e, portanto, nós vamos ter a visão de uma imagem em formato natural. Aqui a gente tem a estrutura da retina, né? Como nós podemos ver, a retina ela é formada por uma série de células. Inicialmente, é importante que a gente entenda, né, do que se trata a luz que vai incidir sobre essa retina. A luz ela é uma onda eletromagnética, né, que é capaz de penetrar nos nossos olhos e atingir as células fotorreceptoras da nossa retina, que estão localizadas aqui na região mais posterior da retina, que são os cones e os bastonetes. Essas duas células elas são chamadas de fotorreceptoras porque elas apresentam pigmentos que são sensíveis à luz. Esses pigmentos são capazes de absorver a luz e essa absorção de luz vai desencadear uma série de alterações bioquímicas nessas células que vão deflagrar dentro dessas outras células que fazem parte da retina a geração de potenciais de ação, que são impulsos elétricos, que vão ser conduzidos para o sistema nervoso central por meio do nervo óptico para serem interpretados como visão. Então, a luz que entra nos nossos olhos por meio da pupila, ela precisa atravessar todo esse conjunto de células e atingir aqui as nossas células receptoras para que a informação visual seja detectada. Aqui nós temos então os dois tipos celulares que são responsáveis pela captação da luz, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são responsáveis por nossa visão preto e branco, ou seja, por nos permitir detectar contrastes, e os cones são responsáveis por nossa visão colorida.
Nessa região do segmento externo, a gente encontra pigmentos, que são os responsáveis pela absorção da luz, para que a gente possa detectar essa luz e termos a nossa sensação de visão. Então, esse pigmento ele é responsável por absorver a luz que entra nos nossos olhos, e essa absorção vai desencadear uma série de processos bioquímicos nessas células que vão gerar impulsos elétricos que vão ser conduzidos para o sistema nervoso central. Nessa imagem a gente consegue ver a luz e seus comprimentos de onda, né? Então, como eu falei para vocês, a luz ela é uma onda eletromagnética. Aqui a gente consegue ver toda a infinidade de ondas eletromagnéticas que a gente tem no nosso universo. A gente pode observar que o espectro de luz visível é apenas essa região central aqui, que vai dos 400 aos 700 nanômetros. Então, são somente esses comprimentos de onda que são capazes de estimular as células nos nossos olhos. Todas as ondas menores que essas ou maiores que essas, elas não são captadas pelas nossas células fotorreceptoras. Abaixo do nosso espectro de luz visível, nós temos os raios ultravioleta, os raios X e os raios gama, e acima do nosso espectro de luz visível, nós temos o infravermelho, as microondas e as ondas de rádio e ondas longas de rádio. Então, todas essas ondas que não estão coloridas, elas não são visíveis aos nossos olhos, apenas o espectro de luz visível que nós temos aqui no centro. Dentro do espectro de luz visível, né, nós temos os nossos receptores detectando diferentes comprimentos de onda eletromagnética, de onda de luz. Aqui no centro a gente vê o comprimento de onda detectado pelos nossos bastonetes, que é em torno de 498 nanômetros. A gente tem aqui a luz azul, né, os bastonetes azuis, que vão detectar comprimentos de onda de 420. Aqui a verde, com comprimentos de onda de 534. E o vermelho, com comprimentos de onda de 564 aproximadamente. Então, nós temos basicamente 3 tipos de cone, nós seres humanos, e detectam essas 3 cores primárias. E a gente tem também o bastonete. Bom, então vamos olhar as perguntas que foram feitas nos últimos Enems com relação a essa temática. A questão número 1 de 2017. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Neste tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos da onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá. Bom, no texto ele está falando dos cones. Como a gente acabou de falar, os cones são responsáveis pela visualização das cores, ou seja, uma degeneração nesse tipo celular irá comprometer a capacidade de visualização das cores. Vamos ver as outras alternativas para a gente ver o que tem de errado nelas. Letra B. Impedir a projeção dos raios luminosos na retina. Na verdade, os raios luminosos vão se projetar na retina por meio da pupila e vão atravessar o cristalino e o humor vítreo. Portanto, para que a gente tenha um impedimento da projeção de raios na retina, a gente teria que ter algum problema, por exemplo, no nosso cristalino, que dificultaria a passagem da luz. Nós temos um tipo de doença que causa esse tipo de dificuldade, que é, por exemplo, a catarata, que torna o nosso cristalino mais opaco, dificultando a passagem dos raios luminosos. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma degeneração de cones, portanto, a projeção de raios luminosos na retina estará normal. C. Provocar a formação de imagens invertidas na retina. Como nós vimos anteriormente, todas as imagens são formadas invertidas na retina, portanto, essa é uma condição de normalidade. Letra D. Dificuldade de visualização de objetos próximos. Uma dificuldade de visualização de objetos próximos também estaria relacionada a um problema de cristalino, né? Um endurecimento, por exemplo, do cristalino, que pode acontecer com a idade e que dificulta a pessoa a observar objetos próximos. Portanto, não tem relação com os cones. E letra E, acarretará a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Para que a gente tivesse perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila, nós teríamos que ter um problema nos nossos músculos radiais ou circulares, que estão localizados na região da íris, o que não é o caso nessa pergunta. Portanto, resposta correta, comprometer a capacidade de visão em cores. A segunda pergunta, ela não tem diretamente relação com a visão, mas ela tem relação com os comprimentos de onda. Então, nós vamos respondê-la também. Questão número 2 de 2017, a depilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado.
A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Essa questão, ela basicamente depende da interpretação dessa imagem. Aqui nós temos os comprimentos de onda absorvidos pela melanina, então vocês podem observar que de todos os comprimentos de onda que são apresentados, todos eles são absorvidos pela melanina, com maior intensidade nessa região central. A oxihemoglobina, a gente observa que quase todos os comprimentos de onda vão ser absorvidos pela oxihemoglobina, com exceção do comprimento de onda de 700, e a água, que passa a absorver luz a partir de 900 nanômetros, ou seja, essa região central é onde a gente apresenta um comprimento de onda que não é absorvido pela oxihemoglobina nem pela água, mas que é absorvido pela melanina, condição ideal para que a depilação a laser aconteça sem causar danos às demais estruturas. Então, o comprimento de onda ideal a ser utilizado, para a depilação a laser é o comprimento de 700 nanômetros. Então, basicamente, essa pergunta é uma interpretação de gráfico. E a questão número 3 de 2019, que diz: os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e um para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. A protanotopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste de 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protanotopia. Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Bom, essa questão também é uma interpretação. Nós podemos observar aqui, como diz a figura, que o indivíduo com a protanotopia ele tem uma dificuldade para detectar as cores relacionadas ao espectro vermelho. Por quê? Porque ele tem uma diminuição ou ausência de receptores do tipo cone nessa cor. Então, nós temos que considerar que todas as cores associadas ao círculo vermelho estarão prejudicadas nesse indivíduo. Quando nós olhamos aqui o círculo vermelho, nós vemos que, além do vermelho, as cores que estão prejudicadas nesse indivíduo seriam o amarelo, o branco e o magenta. Ou seja, todas essas 4 cores serão enxergadas de maneira diferente pelo indivíduo que apresenta este problema. As cores que estão fora do círculo vermelho, verde, ciano e azul, seriam cores que seriam enxergadas normalmente por esse indivíduo, já que elas não dependem dos cones vermelhos. Vamos ver as alternativas. Letra A, vermelho. Bom, eles não enxergarão o vermelho da mesma forma, já que o indivíduo não tem a capacidade de enxergar a cor vermelha. Magenta. Como nós podemos ver, o magenta também está dentro do círculo vermelho, portanto, resposta errada. Amarelo. Amarelo também está dentro do círculo vermelho, portanto, resposta errada. Branco. O branco também está dentro do círculo vermelho, portanto, resposta errada. Letra E, azul. O azul, como vocês podem ver aqui, está fora do círculo vermelho, faz parte de um outro círculo detectado por um outro tipo de cone. Portanto, a resposta correta seria azul. Indivíduos normais, indivíduos com a protanotopia, enxergariam o azul da mesma maneira. Bom, é isso que nós tínhamos para falar sobre biofísica da visão. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem, retornem à aula e assistam novamente. E até a próxima aula!